Capítulo 16. Sucesso em Antioquia. Depois que os discípulos foram forçados a deixar Jerusalém por causa da perseguição, a mensagem do Evangelho se espalhou rapidamente. Diversos pequenos grupos de cristãos foram formados em cidades importantes. Alguns discípulos viajaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem. Atos capítulo 11, verso 19. Geralmente apenas aos judeus, hebreus e gregos encontrados em quase todas as cidades do mundo. Em Antioquia, a maior cidade da Síria, o povo recebeu o evangelho com alegria. O amplo comércio atraía muitas pessoas de várias nacionalidades à cidade. Elas gostavam de Antioquia por causa de sua localização saudável, das belas paisagens que a cercavam, da riqueza, cultura e requinte. Ela havia se tornado uma cidade de luxos e vícios. Em Antioquia, discípulos que tinham vindo de Chipre e Cirene ensinaram o evangelho publicamente. Seu trabalho intenso produziu frutos. Muitos creram e se voltaram para o Senhor. A igreja em Jerusalém ficou sabendo desse fato, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Barnabé viu a obra que tinha sido realizada ali. Ele ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Muitas pessoas se converteram naquela cidade. À medida que a obra progredia, Barnabé precisou de ajuda. Ele foi a Tarso à procura de Paulo, que estava trabalhando nas regiões da Síria e da Cilícia, pregando a fé que outrora procurava destruir. Gálatas capítulo 1, versos 21 a 23. Barnabé convenceu Paulo a voltar com ele. O conhecimento e o zelo de Paulo exerceram uma influência poderosa na populosa cidade de Antioquia, e ele provou ser exatamente a ajuda que Barnabé precisava. Os judeus trabalharam juntos durante 1 ano, revelando o Redentor do mundo a muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. As pessoas os chamaram assim porque Cristo era o tema da pregação e das conversas dele. Eles nunca deixavam de narrar ao povo seus ensinamentos e milagres de cura. Com lábios trêmulos e lágrimas nos olhos, falavam da traição que ele havia sofrido, do seu julgamento e execução, da tortura com a qual seus inimigos o haviam tratado e de sua piedade divina ao orar por aqueles que o perseguiram. Sua ressurreição, ascensão e trabalho como mediador da humanidade caída eram assuntos sobre os quais os discípulos apreciavam se demorar. Os pagãos tinham razão em chamá-los de cristãos. Um belo nome dado por Deus. Deus lhes deu o nome de cristãos, um nome majestoso dado a todos os que se unem a Cristo. A respeito desse nome, Tiago escreveu mais tarde: não são os ricos que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Tiago capítulo 2, versos 6 e 7. E Pedro declarou: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês. 1 Pedro capítulo 4, verso 14. Vivendo entre um povo que parecia não se importar muito com as coisas de valor eterno, os cristãos em Antioquia tentaram ganhar a atenção das pessoas sinceras. Em seu humilde ministério, nos vários caminhos da vida, eles testemunhavam diariamente da sua fé em Cristo. Hoje, Deus deseja que obreiros escolhidos e talentosos sejam colocados em cidades importantes e populosas. Seu propósito é também que os membros da igreja que vivem nessas cidades usem seus dons dados por Deus, trabalhando assim para atrair outras pessoas a Cristo. Esses obreiros descobrirão que muitos que jamais poderiam ter sido alcançados de outra maneira estão prontos para responder ao esforço pessoal e inteligente. Deus está chamando pastores, médicos, enfermeiros, colportores e outros membros da igreja, consagrados e talentosos, que conhecem a palavra de Deus e o poder de sua graça, para que considerem as necessidades das cidades que ainda não foram visitadas. Devemos usar hoje todos os meios possíveis para aproveitar com sabedoria as oportunidades.
Trabalhar com Barnabé fez com que Paulo fortalecesse sua convicção de que o Senhor o havia chamado para trabalhar em favor dos gentios. Quando ele se converteu, o Senhor lhe disse que ele devia servir aos gentios, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebessem o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé nele. Atos capítulo 26, verso 18. O anjo tinha dito a Ananias: este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Atos capítulo 9, verso 15. Portanto, o Senhor tinha comissionado Paulo a entrar no campo missionário do mundo dos gentios e revelar o mistério oculto nos tempos passados. Romanos capítulo 16, verso 25. Para que, mediante o Evangelho, os gentios fossem co-herdeiros em Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, da qual disse Paulo: me tornei ministro. Efésios capítulo 3, versos 6 e 7. Embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Nem Paulo nem Barnabé tinham ainda sido formalmente ordenados ao ministério do Evangelho, mas Deus estava prestes a confiar a eles uma tarefa difícil, para a qual precisariam de todo apoio que a igreja pudesse lhes proporcionar. O significado da ordenação ao Evangelho. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos capítulo 13, versos 1 e 2. Esses apóstolos, a quem a igreja dedicou solenemente a Deus por meio de jejum, oração e imposição de mãos, receberam a autoridade não apenas para ensinar a verdade, mas para realizar o rito do batismo e organizar igrejas. Eles deviam proclamar o evangelho entre os gentios com poder, e a igreja seria fortalecida por um grande número de conversões. Os apóstolos ensinavam que em Cristo o muro de inimizade, Efésios capítulo 2, verso 14, que havia separado o mundo judeu do mundo dos gentios, tinha sido derrubado. Naturalmente, isso os sujeitaria à acusação de heresia, e muitos judeus cristãos questionariam sua autoridade como ministros do Evangelho. Para colocar a obra deles acima das acusações, Deus instruiu a igreja a separá-los publicamente para a obra do ministério, reconhecendo que eles haviam sido nomeados por ele para levar as boas novas do Evangelho aos gentios. Tanto Paulo quanto Barnabé já tinham recebido sua missão do próprio Deus. A imposição de mãos não deu a eles nenhuma competência nova. Ela foi entendida como uma forma de nomear alguém para um certo cargo. Por esse meio, a igreja ainda hoje coloca seu selo de aprovação na obra de Deus. Esse rito tinha um significado importante para os judeus. Quando um pai abençoava seus filhos, ele colocava as mãos em reverência sobre a cabeça das crianças. Quando o animal era consagrado para o sacrifício, o sacerdote colocava a mão sobre a cabeça da vítima. Quando os ministros em Antioquia impuseram as mãos sobre Paulo e Barnabé, eles estavam, por meio dessa ação, pedindo a Deus que derramasse sua bênção sobre os apóstolos escolhidos para aquela obra. Nos anos seguintes, as pessoas começaram a dar muita importância à imposição de mãos, como se um poder descesse instantaneamente sobre os que recebiam aquela ordenação. Contudo, não há registro de que aqueles apóstolos tenham recebido virtudes ao serem separados para o ministério, simplesmente pelo ato de imposição de mãos. Anos antes, quando Deus revelou seus planos a Paulo pela primeira vez, ele o colocou em contato com a igreja recém-organizada. Além disso, o Senhor não deixou a igreja de Damasco na ignorância com revelação ao fariseu convertido. Naquele momento, o Espírito Santo novamente dava à igreja a tarefa de ordenar Paulo e seu colega de ministério. Deus reconhece a organização da igreja. Deus fez de sua igreja um canal de luz.
ele não dá a seus servos uma experiência que seja contrária à experiência da própria igreja. Nem revela um único indivíduo sua vontade para toda a igreja, deixando-a na ignorância. Ele coloca seus servos em ligação íntima com sua igreja, para que eles tenham menos confiança em si mesmos e confiem mais em outros a quem ele tem conduzido. Os que se apoiam na independência individual parecem incapazes de perceber que o espírito independente provavelmente leve as pessoas a confiarem demais em si mesmas, em vez de respeitarem o conselho e a opinião dos irmãos da igreja, principalmente daqueles a quem Deus tem colocado em posições de liderança. Deus concedeu à sua igreja autoridade especial. Ninguém a pode ignorar, pois qualquer um que fizer isso está desprezando a voz de Deus. Satanás tenta separar essas pessoas daquelas a quem Deus tem usado para edificar e expandir sua obra. Todo trabalhador na causa do Senhor que ignora isso e pensa que sua luz não deve vir por nenhum outro instrumento, senão diretamente de Deus, corre o perigo de ser enganado e vencido pelo inimigo. O Senhor deseja que todos os cristãos mantenham um relacionamento próximo. Cristão deve se unir a cristão e igreja a igreja. Toda ação deve ser subordinada ao Espírito Santo. Todos os cristãos se unirão em um esforço organizado para dar ao mundo as boas notícias da graça de Deus. Paulo acreditava que sua ordenação inaugurava uma nova época em sua vida. Posteriormente, ele marcou essa data como o início de seu apostolado. Enquanto a luz brilhava intensamente em Antioquia, os apóstolos estavam realizando uma obra importante em Jerusalém. Todo ano, muitos judeus de todas as nações vinham a adorar no templo. Alguns desses peregrinos devotos estudavam as profecias com fervor e sinceridade, desejando a vinda do Messias. Os apóstolos pregaram sobre Cristo com coragem inabalável, embora soubessem que estavam colocando a vida em perigo. Muitas pessoas se converteram à fé e, ao voltarem para suas cidades, espalhavam as sementes da verdade em todas as nações e entre pessoas de todas as classes. Pedro, Tiago e João estavam convencidos de que Deus os havia escolhido para pregar sobre Cristo entre seus compatriotas e sua terra natal. Com sabedoria e fidelidade, eles testemunhavam do que tinham visto e ouvido, apelando ainda mais firme à palavra dos profetas. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 19, para convencer todo Israel que aquele Jesus, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos, capítulo 2, verso 36. Se gostou, deixe seu like, seu comentário, compartilhe e se inscreva no canal. Conhece alguém que precisa de terapia? Alguém que está em depressão? Ansiedade? Estresse pós-traumático? Entre muitos outros traumas e problemas de ordem emocional ou psicológicos? Entre em contato hoje mesmo com os terapeutas Marcelo ou Nadi. Diga que assistiu o vídeo e ganhe uma consulta grátis.